Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando o bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Iniciamos agora a edição 542 do programa Espírita Semear, trazendo conteúdo de primeira qualidade e formulando votos de que você e sua família estejam com saúde e em paz. Jesus conosco sempre. Na edição de hoje você confere a seguinte programação: Semeando o Evangelho, com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículo 20, com o tema Verbalização Divina. Moacir Camargo, no Encontro com Jesus, fala sobre os passos que precisamos dar na direção de Jesus, comentando sobre Joana de Cusa, que pelo seu testemunho deixa para nós um exemplo maravilhoso. Adeilson Nunes segue conosco com o quadro Momentos com Leon Denis, comentando hoje sobre o sentido espiritual em torno dos objetivos essenciais da vida. O Minuto com Maíse Braga trata hoje de uma mensagem de alento e de fortalecimento para as nossas almas, com o título expressivo Deus te vê, uma linda reflexão. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho, com José Queiroz. Verbalização divina. Pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Mateus capítulo 10, versículo 20. Na primeira expressão, pois não sois vós os que falam, identificamos o verbo como palavra de Deus. É a gênese de toda a criação infinita, como está em João capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Força soberana de vida e fundamento de toda a verdade manifestou-se pleno em Jesus Cristo, para a glória de nossa evolução na terra. Como podemos ver em João capítulo 1, dos versículos 9 a 14, a Gênese capítulo 15, itens 1 e 2, e no livro O Consolador do Espírito Emmanuel, na resposta à questão 261. Considerando, pois, o verbo em sua máxima expressão de pureza e poder criador, compreenderemos que falar é atributo dos que nos exercitamos em atividades inteligentes de maior ou menor expressão, pois de alguma sorte todos somos co-criadores com o Pai. Como podemos melhor entender no estudo do livro Evolução em Dois Mundos, parte 1, capítulo 1, subtítulos Cocriação em plano maior e Cocriação em plano menor. Então, criados por Deus e vivendo no que o Criador e Pai igualmente criou para facultar-nos o progresso e evolução, todas as nossas manifestações representam verbalização do que somos ou de como estamos, segundo os degraus evolutivos já alcançados.
A matéria, que se origina em todas as suas expressões, conhecidas ou não, do fluido cósmico ou universal, é definida didaticamente na obra kardeciana como laço que prende o espírito e será em permanente associação com a matéria em seus estados múltiplos que o espírito se revelará, gerando gravitações e, por sua vez, gravitando em torno de outros seres e suas propostas em verbalização vibracional, conforme acontece com os elétrons em torno do núcleo atômico ou com os planetas em torno do Sol. Assim, nada passa desapercebido no universo, e tudo que fizermos, mesmo que em segredo, repercute em escala maior ou escala menor em nossas vidas, facultando a colheita precisa de tudo que houvermos plantado. É como foi dito em um filme de grande sucesso de bilheteria chamado O Gladiador: o que fazemos na vida ecoa para a eternidade. O Espírito Emmanuel assinala que, em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. E resume com sabedoria: expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Livro Pensamento e Vida, capítulo 8. Estudando a fundo o assunto falar, verbalizar, com o auxílio das bases doutrinárias do Espiritismo, podemos tirar o tema da vala comum, pois a simples habilidade da fala, como conquista humana, guarda a função de fixar conceitos. E como o objetivo da evolução é o progresso intelecto-moral dos seres, sua qualificação para a vida mais perfeita, desmaterializar concepções e hábitos é seu caminho de felicidade. Portanto, Jesus ensina aos que se convertem à sua palavra que não sois vós os que falam, pois o bem originalmente vem de Deus. E por fim a expressão, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. Nas anotações dos Evangelhos, encontraremos citações que definem o Mestre dizendo, meu Pai, vosso Pai e nosso Pai. O termo, o Espírito do vosso Pai falando em vós, guarda a justa compreensão dos degraus evolutivos da capacidade íntima de cada ser frente ao universo. Jesus respeitava em seus ensinos a gradação espiritual dos seus irmãos perante Deus, embora operasse a disseminação da suprema verdade pelos próprios exemplos. Em miúdos podemos dizer, quando Jesus falava meu Pai, ele estava falando algo que só ele, naquele contexto, naquele momento, tinha discernimento, tinha capacidade para compreender. Quando ele falava a expressão vosso Pai, significava que a população precisava ser tocada, pois que aquilo que ele estava dizendo no momento era de entendimento fácil e que as pessoas precisavam entender e mudar na perspectiva do processo evolutivo em voga, no momento. E quando ele dizia a expressão nosso Pai, ele falava de um entendimento, ele usava de uma narrativa em que a base de compreensão era geral e fácil de ser assinalada por todos naquele momento. Toda vez que priorizarmos a voz da consciência, registramos a palavra de Deus para repeti-la em ações no plano objetivo da vida terrestre, sempre em acordo com o despertamento da nossa mente, campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Livro Pensamento e Vida, capítulo 1. Reflexões extraídas do livro O Evangelho por Dentro, Wagner Gomes da Paixão, pelo Espírito Honório Abreu, editora Itapuã. Semeia, semeia,
que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Você está convidado para um momento de reflexão e transformação. De 29 a 31 de agosto de 2025, acontece o Seminário Espírita Paraibano, com o tema Tempo de Autoencontro. O evento traz presenças confirmadas de grandes nomes como Alexandre Fontoura, Joédila Rodrigues, Maíse Braga e Rossandro Klinge, e será realizado na Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa. O seminário é uma oportunidade ímpar para a conexão consigo e com os ensinamentos espíritas. Garanta já a sua inscrição. Mais informações no site da Federação Espírita Paraibana. Não perca! É tempo de esperança. É tempo de semear. E agora, no programa Semear, Moacir Camargo nos traz mais um dos inesquecíveis encontros de Jesus. Amigos, aqui mais um encontro com Jesus, em que nós vamos hoje falar de Joana de Cusa, do encontro de Joana com Cristo. Nós não sabemos quando ocorreu esse encontro, mas sabemos do testemunho dela com o Cristo, isso nós sabemos. Certamente pelo testemunho que ela deu, ela nos dá a característica de um espírito elevado, de um espírito cristão, que tem conquistas em si do reino do Cristo. Está nela as conquistas, ou melhor dizendo, está nela, ela possui as propriedades do Cristo, que o Cristo distribui a todos nós, que é o conhecimento das leis divinas, a exemplificação das leis divinas. É isso que Jesus nos traz. Portanto, Joana, provavelmente todos nós aqui sabemos um pouco já da história de Joana de Cusa, moradora do tempo de Jesus, aquele tempo do Cristo. Cusa é um trabalhador do palácio, e o filho e ela, quando descoberta pelos ignorantes do Evangelho do Cristo, por aqueles que não sabiam de Jesus, a descobre cristã, também ela é sacrificada. E encurtando aqui a história, quando ela é levada à fogueira, ela e o filho, em que o filho, por não ter a conquista da mãe, não ter a visão, tão pouco o esposo, né? Porque ela tem um encontro com Cristo e tem algo a narrar a Jesus de uma certa desarmonia com Cusa. E Jesus aconselha sempre ao perdão, ao amor, ao relacionamento. Mas com o filho é interessante, porque no auge da sua dor e da dor do filho, ali no momento da fogueira, de ser de fato todos queimados, o filho, com medo imenso que é natural, pede para ela: mãe, abjura esse Cristo, abjura, nos salva, né? Nos salva desse fogo. E o que a mãe fala para ele? Filho, cala-te, você não conhece, você não sabe o que está dizendo. Quer dizer, olha que mãe, que espírito corajoso, porque normalmente todas as mães querem salvar seus filhos, querem dar o melhor para o filho. E que interessante, dar o melhor para o filho na fogueira, não é qualquer mãe que faria isso. Então, olha a certeza que ela tinha do Cristo, porque ela poderia fazer de tudo, inclusive
criar grande conflito com quem estava condenando, para dizer assim, olha, que eu vá para a fogueira, mas meu filho não, né? Mas ela abrigou o filho naquele contexto, e por achar que aquele momento para o filho era também importante. E possivelmente ali, no caso dela, não seria resgate, possivelmente nem prova, mas para o filho sim. Por que nós dizemos que possivelmente não seria prova? Ou até seria num grau que nós desconhecemos ainda? Porque Jesus, como nós sabemos, não veio à Terra sozinho. Além dos apóstolos, o Mestre recebe um número muito grande, vem à Terra, melhor dizendo, um número muito grande de irmãos encarnam para darem o testemunho de Jesus, o testemunho do amor, o testemunho do perdão, o testemunho da paz. E muitos desses espíritos passaram por isso. Me vem à mente aqui agora Prisca e Áquila, né? Quando Emmanuel revela esse casal no livro Paulo e Estevão. E eu recentemente assisti um filme de Pedro em que aparece esse casal. Só que ele é Áquila, mas era tido como Priscila, e que é Prisca, né? Na verdade é o casal, Prisca era ele. E então todo esse processo de prova de Jesus na Terra, do amor do Cristo na Terra, é muito presente para todos nós. Mas qual a lição principal nisso para todos nós? É quando a mãe quer que o filho siga o melhor para ele como filho de Deus. Quando a mãe ou os pais dão testemunhos para os filhos, o testemunho do bem. Aqui nessa história, nós temos o exemplo claro da mãe dando o testemunho do Cristo. E aí, implicitamente, o convite, né? Aceite o Cristo, vamos por Jesus. Meu filho, você não sabe o que você está falando, porque o Cristo é muito maior do que você possa enxergar, do que você possa sentir. Então, queridos amigos, dar exemplo do Cristo, estando com Jesus, na posição de pai, ou amigos, ou amigas, dando exemplo às nossas crianças, é um grande papel para nós, um grande valor para nós. É um grande bem, na verdade, para nós. E nós precisamos, então, estar atento com as propostas divinas que Jesus, com o convite divino que Jesus faz para nós, para darmos exemplo com Ele, para estarmos com Ele, para termos permanentemente o nosso momento com Jesus. O nosso momento com Jesus, que cada vez mais que estamos com Ele, nós nos enriquecemos, ficamos mais nobres e mais belos, né? Mais cheio de esperança, cheio de virtude, cheio dos valores da Era Nova, cheios de valores do mundo de regeneração. Então, que Ele, Mestre querido, possa nos fortalecer a todos vocês, queridos amigos. Um abraço a todos. No programa Semear, você ouve músicas, mensagens para reflexão e ainda fica atualizado com o que acontece no movimento espírita da Paraíba. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus
estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente, unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão, cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai leva um gesto de carinho, esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho, pra chegar ao Pai. Eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai leva um gesto de carinho, esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho, pra chegar ao Pai. Eu não posso ir sozinho.
paz e bem, pra fazer na terra o que há no além. Boa semente de paz e bem, pra fazer na terra o que há no além. Enquanto percorria a longa estrada, sementes se perderam pelo chão. Boa semente que o mal levou, pois não preparou seu coração. Boa semente que o mal levou, pois não preparou seu coração. Semente que caiu em meio às pedras, brotou, mas ao nascer não resistiu. Boa semente que o sol queimou, porque a raiz nunca existiu. Boa semente que o sol queimou, porque a raiz nunca existiu. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. O nobre lavrador não desistiu, em meio aos espinhos semeou. Boa semente, mas não vingou, na ilusão do mundo se afogou. Boa semente, mas não vingou, na ilusão do mundo se afogou. De tanto procurar ele encontrou um solo rico e fértil pra plantar. Boa semente de amor e luz, seu fruto é o exemplo de Jesus. Boa semente de amor e luz, seu fruto é o exemplo de Jesus. O lavrador que sai a semear, lições que o Evangelho ensinou. Boa semente só vai servir se quem plantou também souber seguir. Boa semente só vai servir se quem plantou também souber seguir. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Passei a vida inteira a semear, mas aprendi que só vai germinar se no solo que eu plantar também puder crescer raiz. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Amigo para Sempre, com Elizabeth Lacerda, Amor ao Próximo, com o Grupo Bem, e Boa Semente, com o Grupo Sintonia. YouTube, a gente tem. youtube.com/FEPBTV. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. E agora, com vocês, Adeilson Nunes, no quadro Momento com Leon Denis. Olá, gente, estamos mais uma vez aqui para conversarmos um pouco sobre a obra de Leon Denis. Na nossa conversa passada, última, nós mostramos que Leon Denis inicia a obra O Porquê da Vida com algumas indagações e dizemos que elas eram difíceis de serem respondidas, tendo em vista a falta de conhecimento nosso, não é? Haja vista que são perguntas de cunho espiritual, podemos dizer assim, né? De cunho filosófico, que nós não tivemos formação para tal. Diz Leon Denis, agora na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua introdução, ele vai nos dizer, vai nos ensinar que essa dificuldade de responder a essas perguntas está justamente nisso, porque a humanidade
por séculos, não é? Viveu sob o vácuo e a obscuridade e o abuso das doutrinas religiosas, não é? Ele vai nos dizer que as escolas e faculdades nunca se preocuparam em ensinar o verdadeiro sentido da vida, que é o sentido da alma, o sentido do ser. O materialismo, como nós dissemos na nossa conversa passada, dominou a humanidade, tendo em vista a falta desses esclarecimentos, desses ensinamentos. Os ensinamentos de Cristo foram deixados de lado ou caíram na obscuridade. A ideia, de penas perpétuas, a ideia de céu e inferno, não é? As vendas de indulgência, coisas dessa natureza, deixavam o ser humano sem a verdadeira crença no que é a vida na sua plena essência, a vida espiritual, a alma. E por esta razão, a dificuldade de se responder a perguntas desses viés, perguntas que digam respeito ao ser, ao profundo do ser. Agora sim, com a doutrina espírita, nós temos que lembrar que essas obras de Leon Denis foram escritas no início, no final do século XIX para o início do século XX, né? Porque ele desencarnou em 1927. Então a gente tem que lembrar que naquela época que Leon Denis escreveu essas obras, o Espiritismo estava nascendo, né? Ainda estava dando os primeiros passos. Hoje nós vamos encontrar na doutrina dos Espíritos todas as respostas para aquelas perguntas, né? Que na época Leon Denis dizia difícil de ser respondidas aquelas perguntas. Hoje, com a doutrina dos Espíritos, essa dificuldade, mesmo ainda existindo nos bancos escolares, nas doutrinas religiosas, a falta do ensinamento do que seja o Espírito, para que saibamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e se para onde vamos, o que acontece lá, o que existe para onde vamos. A doutrina espírita vem hoje nos mostrar isso. Então Leon Denis vai dizer, mesmo nessa obra, o problema do ser, do destino e da dor, ele vai dizer que era necessário que surgisse uma doutrina que nos trouxesse conhecimento para quando enfrentássemos esses questionamentos, nós tivéssemos condições de responder como hoje nós temos através da doutrina espírita. Porque uma das perguntas que Leon Denis faz lá naquele outro áudio, ele pergunta o seguinte, diz que o ser humano indaga à natureza e ao seu próprio coração, primeiro, o porquê das coisas, né? O porquê da vida, não é? A doutrina espírita vem nos mostrar por quê. Nós vamos mostrar depois. Depois ele pergunta a razão de ser do universo, né? Hoje nós temos que a doutrina espírita nos deixa bem claro, né? Basta que nós leiamos as obras de André Luiz, por exemplo, não é? Quem não lembra do Nosso Lar, nos contando a vida maravilhosa que se vive no mundo espiritual. E o próprio Jesus já dizia no Evangelho, porque não era esclarecido. Hoje a doutrina espírita nos esclarece. Porque o próprio Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se ele assim disse, é porque existe outro reino, não é? E ele disse também, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então isso é a razão de ser do universo. A razão de ser do universo é amparar, é dar lugar à obra divina, não é como dá na Terra. A Terra é apenas um dos exemplos, apenas um dos focos do universo que Deus criou, onde nós sabemos que é povoado de espírito por todos os lugares, não é isso? E onde espíritos vivem de acordo com sua evolução espiritual em cada respectivo mundo. Então essa é a razão de ser do universo, é a razão da vida, não é? Que aquela pergunta não podia, essa pergunta hoje é respondida em razão, como eu disse, da doutrina espírita que nos ensina. O destino, o nosso destino, né? Por quê? O que será de mim, o que será de nós, não é? Além de hoje nós sabermos que existem os mundos para onde nós vamos e onde já vivem irmãos nossos, não é? Nós vamos para essa pergunta
nós vamos encontrar uma resposta bem clara, uma resposta bem propícia. Eu lembro lá da questão 1009 do Livro dos Espíritos, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, que gravitar, eu estou falando de acordo com o que Paulo disse mesmo, a palavra dele, ele vai dizer que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Quer dizer, Paulo, se aproximar cada vez mais de Deus, da unidade de Deus, da unidade que Deus criou, né? Se aproximar mais dele é o fim, o destino da humanidade. Porque quando ele fala em fim, aí ele está falando em finalidade. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Essa resposta é claríssima à pergunta para onde nós vamos, não é? Então, uma pergunta também que é feita lá, como desvendar a morte? Estão aí as teorias da encarnação, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, tudo isso nos mostra, não é? Que morte não existe, morre o corpo, mas a alma é imortal. E se Deus existe, está aí o universo provando tudo o que Ele deixou para nós, tudo que Ele, como diz o Livro dos Espíritos, tudo aquilo que o homem não pode fazer. Analise e você verá o que é Deus, quem é Deus e o que é Deus. Então, fica aí para o raciocínio, para a reflexão de todos e até um próximo encontro. Semeando a vida, o bem e o amor todas as semanas contigo. Você ouve agora o quadro Minuto com Maíse. Para conhecer mais, acesse o canal Maíse Braga no YouTube. Deus te vê quando você chora, achando que está sozinho. Deus te vê quando você pede algo que não virá para você, mas Ele vai dar um jeito de te confortar. Deus te vê quando, sem que ninguém saiba, você vai pela rua à noite tentando encontrar alguém para ajudar. Deus te vê quando você roga saúde para que a doença não impeça que você se aproxime do outro e possa realmente ser útil. Deus te vê nas horas em que você sonha realizações pessoais ou sonha para o outro que você mal conhece, que ele seja feliz também. Deus te vê nas duras provações. Deus te vê quando você acredita que está absolutamente só e que ninguém mais vai se importar com você. Quando eu falo de Deus, falo das forças que significam Deus. Falo de todas as energias que nos apoiam desde que fomos criados simples e ignorantes um dia para alcançar a perfeição. Por isso, a qualquer hora de nossas vidas, pensemos, Deus me vê. E antes mesmo dessa luta, dessa dor, dessa mágoa, dessa impossibilidade, dessa solidão, Ele já está trazendo uma solução para mim. Esse é o pensamento mais feliz que nas horas mais graves nós podemos ter. Façamos isso. Deus nos vê sempre, quando adormecemos e vamos muitas vezes fora do corpo em busca dos nossos interesses, ou quando estamos acordados e criamos interesses que às vezes não são para nós. Que Deus nos possa enxergar, principalmente no trabalho do bem, em que abraçaremos aquele que nada possui, mas nós possuímos coisas boas para dar. Semeando a caridade, seremos verdadeiros cristãos. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Todo dia ao amanhecer tem muito chão pra caminhar. Temos algo a ensinar e muito mais a aprender.
O mundo inteiro, o homem precisa acreditar e começar a se transformar. Vamos despertar ao estar acontecendo. Vamos despertar desde que amanhecer. Vamos despertar, precisamos de você. Vamos despertar, ainda conquistar. Vamos despertar, a humanidade vai vencer. Vamos despertar, quando o homem se Na acústica do lar pude ouvir a sinfonia do amor. Família componha o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família, lar, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão junto de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família, lá, semente do amanhã. Do amanhã. Do amanhã.
Deixe a sua luz brilhar você. Deixe a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Deixe a sua luz brilhar você. Deixe a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Você é mais, é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Você é mais, é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Deixe a sua luz brilhar você. Deixe a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Deixe a sua luz brilhar você. Deixe a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Você é mais, é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Você é mais, é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Deixe a sua luz brilhar você. Deixe a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Deixe a sua luz brilhar você. Deixe a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Ouvimos nesse bloco as músicas Desde que Amanheceu, com o grupo Semearte, Família, La Semente do Amanhã, com Renato Pavani, e Deixe Sua Luz Brilhar, com o grupo Luz. Semeando o amor, colheremos a felicidade. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta obra reúne orientações valiosas para os estudiosos e divulgadores da doutrina espírita. São mensagens transmitidas pelo Espírito Emmanuel
que abordam com sabedoria temas complexos de interesse humano. O livro é formado por mensagens publicadas em Reformador e extraída de mais de 14 obras de sua autoria espiritual. Elas abordam temas como ciência e cientificismo, espiritismo, espiritualismo e evangelho, família, medicina do futuro, religiões, verdade reencarnacionista, entre outros. Palavras de Emmanuel é um livro que cumpre a tarefa de levar a verdade libertadora aos corações sedentos de paz. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa nós temos o Centro Espírita Leopoldo Cirne, na Rua Prefeito José de Carvalho, número 179, Jardim 13 de Maio. As palestras públicas, quintas e sábados, 19h30. E também em João Pessoa, a Sociedade Espírita A Caminho da Paz, na Rua Silvino Franco de Oliveira, número 168, bairro do José Américo. As palestras públicas sempre aos sábados, 17h30. Pois é, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos encerrando mais uma edição do programa Semear Juntos. Chegamos ao momento da reflexão final. Hoje eu trago um trecho de uma mensagem extraída das redes sociais atribuída a Dr. Carlos Hechtauer. Não sei nem se a pronúncia é essa, mas a mensagem diz que ele é um médico psiquiatra. E o título da mensagem é bem reflexiva para os momentos atuais em que nós vivemos e muitas vezes deixamos os nossos filhos entregues ao mundo. O título da mensagem é Pais Maus. Um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva pais e mães, eu hei de lhes dizer: eu os amei o suficiente para ter-lhes perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar os doces que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e fazê-los dizer ao dono: nós tiramos isso ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto limpavam o quarto, tarefa que eu devia ter feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o meu desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para lhes dizer não, quando eu sabia que vocês podiam me odiar por isso. E em alguns momentos até me odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva pais e mães, quando eles perguntarem se os seus pais eram maus, os meus filhos vão lhes dizer: sim, os nossos pais eram maus. Eram os piores do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós só tínhamos que comer cereais, ovos, torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes, comiam batatas fritas e sorvete no almoço e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. Nossos pais tinham que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles.
insistiam em que lhes disséssemos com quem iríamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nossos pais insistiam sempre conosco para que lhes disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, eles conseguiam até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Nossos pais não deixavam os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para que os nossos pais o conhecessem. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 12 anos, tivemos que esperar pelo menos até os 16 para chegar um pouco mais tarde. E aqueles chatos levantavam para saber se a festa foi boa, só para verem como estávamos ao voltar. Por causa dos nossos pais, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, roubo, atos de vandalismo, violação de propriedade, nem fomos presos por crime algum. Foi tudo por causa de nossos pais. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos fazendo o melhor para sermos pais maus, como eles foram. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há pais maus o suficiente. Reflitamos, queridos irmãos. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. E a frase que trazemos hoje para lembrarmos de Jesus está em Marcos, no capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A importância de estarmos vigilantes nos nossos pensamentos, na nossa palavra, nas nossas ações vividas. Porque o Cristo nos ensina que o amor é o caminho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.